Olá, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, né? No seu horário que vocês estarão assistindo a aula. Eu estou um pouquinho rouca, mas vão perdoando aí a rouquidão da fono de vocês, da fonoprofer de vocês. Eu vou começar aqui compartilhando, já está gravando, deixa eu ver, ok. Hoje é a melhor aula, que é a parte das atividades. Cadê aqui compartilhar? No início do slide. Compartilhar, apresentar. Deixa eu ver o volume, se está ok. Ok. Eu espero que esteja bem aí a imagem, o volume, tá? Vamos lá começar. Nossa última aula. E eu preciso do feedback de vocês, né, gente? Se vocês conseguiram fazer a última atividade que eu passei, tá? E se vocês enfrentaram dificuldades. Claro que eu sei que não é fácil estar observando a criança de 15 minutos, mas é algo importante para trabalhar, tá, essa habilidade de observação de vocês. Então, eu sempre tenho esse passo no meu método, e quem faz, dá super certo, tá? Então, vocês tentem se organizar para quem ainda não conseguiu fazer todo aquele passo a passo da aula anterior, para que vocês tentem. E vai motivar vocês. Quando vocês começarem a ver resultado, ver que realmente faz sentido, vai estimular vocês. É como um desafio, tá? Que a gente precisa mudar o hábito. E é necessário que a gente tenha essa mudança de chave para poder observar e também perceber as diferenças e dar essa iniciativa, esses pontapés iniciais em rumo ao, né, melhor desenvolvimento aí do cérebro dos seus pequenos e do desenvolvimento global como um todo, tá? Então, como é que eu ensino meu filho a falar, né? Primeiro de tudo, nesse método aqui que eu vou passar para vocês, que é um resumo do método Super Mamãe da Fala, tá? Porque esse é um curso mais longo, mais intensivo. Aqui a gente está fazendo um curso de formação, né, de uso das telas direcionado para os pais. Então, vem toda uma teoria, uma prática de estratégias sobre as telas, e eu uno com as estimulações de linguagem e de fala do método Supermamãe da Fala, que é o que eu utilizo passo a passo, que é um compilado de várias estratégias, né, durante toda essa minha jornada aí como fonoaudióloga, e dentro das mais diversas aí deficiências e alterações, que eu vi que dá certo, e eu tô aqui passando para vocês, tá? Então, por isso que não tem como ser um curso Super Mamãe da Fala aqui. Certo, gente? Então, o que é necessário, tá? É de tudo, o primeiro de tudo é toda aquela conscientização que nós começamos a realizar sobre esse processo das telas, de vocês conseguirem observar, tá? De observarem o comportamento, de observarem o desenvolvimento dos seus pequenos, antes, né, de como vocês utilizam aí as telas no dia a dia e sem as telas. E vocês vão observar até na questão da abstinência, a irritabilidade, e isso já vai ser um sinal se vocês devem retirar totalmente, fazer um jejum 100%, ou minimizar, tá? E aí eu preciso, para poder orientar vocês melhor, eu preciso que vocês me deem o feedback,
tá? E aí tem o grupo para isso. O grupo ele ainda vai permanecer o grupo do WhatsApp, tá? Para quem quiser ficar, quem quiser sair também não tem problema, mas quem quiser ficar, é importante que dê esse feedback. Eu ainda vou deixar esse grupo ativo aí por mais 30 dias, a partir desse de hoje, para que vocês possam tirar suas dúvidas, colocar em prática, ter tempo para vocês se organizarem melhor, caso vocês não tenham conseguido, né? Eu dei alguns dias, mas eu sei que não é simplesmente assim, né? Às vezes tem famílias que precisam de mais tempo para conseguir se organizar e se planejar para colocar realmente em prática tudo isso. Então, por isso que eu vou dar ainda mais 30 dias, tá? Para vocês tirarem suas dúvidas e para fazer o acompanhamento, não tem problema. Da semana que vem, manda lá para o grupo, tá? As dificuldades ou facilidades ou as dúvidas, e assim eu vou orientando vocês. A gente ainda tem mais 30 dias, gente. Aí vocês me têm para vocês tirarem suas dúvidas, tá? E orientações, o que eu não englobar aqui, tá? Que seja, né, específico aí do teu pequeno. Então você pergunta lá no grupo que aí eu gravo um vídeo, eu posto em mensagem ou em áudio como você deve fazer e aí vai ajudando os demais dentro do grupo também, tá bom? Então não perde essa oportunidade. A gente só tem ainda mais por mais 30 dias esse grupo a partir de hoje. Então, é importantíssimo que você saiba essa questão das telas. Então, que você diminua ou que você consiga zerar, tá? Pelo menos por um tempo que dê para a gente, como a autora que eu falei na aula passada, a doutora Dunklin fala, a gente resetar esse cérebro, tá? Desintoxicá-lo, certo? Para que a criança, ela se encha de estímulos, né, sensoriais, que é do meio, tá? Do que se refere aos sentidos, como visão, audição, o tato, o olfato, e os outros dois sentidos que eu falei para vocês, que diz mais respeito à parte interna, né, do nosso organismo e a percepção do nosso corpo em relação aos movimentos e como ele se comporta no meio, né? Mas, enfim, é necessário que você seja o outro e que não só você, mãe, não só você, pai, mas os demais também. E você como um multiplicador, porque você precisa mostrar essas aulas, ou você precisa, do jeito que você entendeu, passar para os demais familiares que convivem com a criança. Deixa eu ver aqui, eu acho que entrou alguém. Olá, Gerlene, boa noite. Ó, tô dando continuidade aqui à aula, mas ela tá gravada, então esse trecho que você perdeu, aí você volta lá, tá bom? Pro início. Mas eu tô bem no iniciozinho mesmo. Não tem problema. Deixa eu voltar aqui. Espero que você esteja me ouvindo e vendo direitinho a imagem, tá? Qualquer coisa você libera aí seu microfone e fala, que eu não tô acessando o chat agora. Aí às vezes passa despercebido. Então, de vez em quando eu olho, mas é mais rápido se você falar, tá certo? Então, seja bem-vinda. Então, vamos lá, continuando. Eita, será que entrou outra pessoa? Ah, não, foi mensagem, né? Beijinhos. Então, vamos lá. Então, é preciso que você seja o outro do seu filho, tá? Retirando a tela para que a criança ela tenha a oportunidade, tá? De fechar aquele ciclo não social que a tela estava estimulando, para que ela possa perceber o que está acontecendo ao redor dela. E todas as vias, tá? Que vão ser importantes para que ela se desenvolva em linguagem, em pensamento, em movimento,
tá? E em todas as demais áreas, em fala ou em comunicação, certo? Ou em outra língua, tá? Em outra forma de se comunicar, que possa ter a oportunidade de acontecer, tá? E aí é importante que você também seja multiplicadora, como eu estava falando anteriormente, porque você vai ficar sobrecarregada. Então, não adianta se concentrar todo esse conhecimento só em você. Você precisa passar essas informações para os demais entes que fazem parte do convívio da criança, tá? Para que seja uma rede de apoio. Isso não vai ser para o resto da vida, isso é um tempo. E quando vocês vão todos observando, tá? E compartilham cada um de uma corresponsabilidade, então vocês começam a observar as melhoras na criança, isso vai motivando vocês. E vocês também vão saindo da dependência digital, e isso vai favorecendo toda a família. É impressionante os relatos que eu tenho das famílias que eu oriento, tá? E aí, assim, eu vou aqui, né? Minha pretensão é que você consiga, após toda essa conscientização, esse entendimento das telas, tá? De retirar, de zerar ou de minimizar, fazendo um reset cerebral, para que ela consiga se desenvolver, né? Só que você precisa, vocês, né, aí em casa, vão precisar aproveitar todas as oportunidades do dia a dia, tá? Dessa criança. Por isso que é importante que todos os envolvidos estejam aí com essa corresponsabilidade, certo? Para que não fique cansativo só para você que está aqui. E que você vai falhar, vai chegar um momento que você não vai aguentar. Então, não pode ficar só com você. Você vai dar o seu máximo como multiplicadora e dentro do seu possível está fazendo, né, o que tiver ao seu alcance para você orientar, como eu estou orientando você, tá? Os demais que estão aí com você, para fazerem a mesma coisa com os seus pequenos. E não deixarem os seus pequenos nas telas durante um tempo, tá? Para que ele possa ter esse tempo para desarnar, para avançar, tá? E ganhar conteúdo, né? Aprender, apreender, né? Fixar as informações aqui dentro do cérebrozinho, para que aí sim, mais na frente, possa ir devagarinho inserindo as telas, tá? E como eu falei na aula anterior, existe uma diferença entre estar na frente de um celular, né, ali passando as imagens que vai dar em algum lugar, mas isso de todo jeito você está fazendo algo com a tela, e isso, né, a doutora Dunkley traz que estressa mais o cérebro, né, do que, mas não, o que eu vou dizer agora, não confundo as coisas, não quer dizer que é bom também para um bebê, não. Estar na frente de uma TV com algo mais calmo, mais tranquilo, tá? Em formato, né, de desenho e com você do lado, é diferente, totalmente diferente. Mas essa criança já com um arsenal, né? Ela já entende algumas coisas, e você ainda está ali mais para reforçar, certo? Então, ela traz essas explicações que são valiosas, mas que é aquela situação, quando não dá para a gente zerar. E eu não estou falando de bebê, eu estou falando já de uma criança que já tem algum conhecimento, que já tem linguagem compreensiva, né? Tem já um repertório, um conjunto aí de aspectos, tá? Que ela já compreende, tá? E quando você também está explicando, você sabe que ela está compreendendo. Então, é aí que está a diferença, certo? Então, é isso. Vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, me pergunta, tá?
E aí, gente, falando de linguagem, né, para que vocês possam aproveitar cada oportunidade do dia a dia de vocês, que o dia a dia da gente em casa já é muito rico em estímulos. É porque a gente está tão no automático que a gente não consegue perceber, tá? Mas ir no supermercado, ir numa farmácia, que a gente quer que a criança fique quieta, a gente pode utilizar aquele momento para observar o que é que está chamando a atenção dela e a gente compartilhar da atenção dela para estimular, certo? Ir no supermercado, ir numa praça, dar uma volta, sempre você está observando, e para a criança que tem atraso, você aproveitar o que é que está chamando a atenção dela para você aproveitar essa oportunidade, tá? Então, eu preciso só rapidamente aqui explicar para vocês que a linguagem compreensiva, ela ela vem antes, eu até falei um pouco sobre isso na aula anterior, ela vem antes do que é expressiva. A linguagem compreensiva é quando eu pergunto algo ou eu peço algo para a criança fazer e ela entende só no meu falar, certo? E aí, quando eu peço a ela e ela dá aquela resposta coerente, eu sei que ela compreendeu. Então, a compreensão, ela vem antes do que a fala, certo? E a gente tem, com a criança com atraso, a criança que não fala nada, a gente não vai estar se preocupando, num primeiro momento, com a fala. A gente vai estar se preocupando, no primeiro momento, em ela construir esses significados, ela conseguir associar que o som da vaca vem da vaca, que o som do au-au é do cachorro, isso é compreensão. Se você coloca lá, por exemplo, o som, você coloca lá a vaca, né? E você coloca do lado um cachorro, que eu não tenho cachorro aqui. Aí você diz, me dá, nenê, né? Ou Mariazinha, Maria, me dá a vaca, ou então me dá o que faz e ela te dá esse, então ela demonstrou que compreendeu. Agora você não pode apontar neste primeiro momento para você ter a certeza de que ela compreendeu por meio da sua voz, que ela ouviu o que você pediu, certo? Claro que você, durante o estímulo, você pode dar esse comando auditivo e você pode mostrar, dando um modelo, o que é que você está pedindo, né? E você pode fechar com o som da sua voz novamente. Você disse uma vez, aí ela não entendeu. Aí no outro você só apontou e falou ao mesmo tempo. E depois você fechou como um sanduíche, né? Novamente com auditivo, certo? Então a gente não aprende só com o auditivo, a gente aprende também com o visual, tá? Mas é importante que a gente dê muito esse estímulo auditivo, certo? Auditivo maior e visual um pouco menor, tá? E aí, gente, língua é diferente de fala, tá? Língua é o código, que pode ser a Libras, pode ser pode ser uma forma de comunicação por meio de imagens e as línguas faladas, tá? Como o português, como o inglês, tá? É o código, certo? E a fala é o que a gente consegue articular esse ar que vem lá dos pulmões, né? E que vem com voz, que é produzida aqui, tá? E é articulada aqui mais na frente, né? Nessa região aqui oral, certo? Intraoral, né? Porque é dentro da boca, e aqui por fora também, porque a gente usa os lábios, né? Bilabiais, para a gente fazer os movimentos, como por exemplo, do B, P e M, tá? Então, só uma explicação bem basicazinha para vocês. E aí, a gente primeiro compreende, tá? E depois a gente fala, certo? Então, a gente tem que se preocupar nesse primeiro momento, primeiro com a compreensão da criança, tá?
e aí ela vai trazer os gestos, e aí assim ela vai dando sinais para a gente ir trabalhando a fala. Mas não quer dizer também que a gente possa trabalhar a linguagem com os sons a linguagem compreensiva com os sons da fala. E isso eu vou mostrar mais lá na frente. Até aqui tudo ok? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Qualquer coisa fala no chat ou tira o microfone para falar comigo, tá? Libera o microfone. Tira o microfone, libera o microfone. Vamos lá, voltando. Então, como é que a gente aprende algo novo, gente? A gente observa, né? Então, a gente observa primeiro. Como é que a gente aprende uma receita, tá, de um bolo, tá? A gente pode ver, né, os ingredientes, mas se a gente vê alguém fazendo, a gente vai observar, tá? E vai tentar reproduzir um modelo, imitar e vai praticar. E aí a gente, de tanto fazer aquele circuito, a gente vai acabar aprendendo e entendendo é, os ajustes, se a gente colocar mais ou se colocar menos, vai ficar de qual jeito. Então, não é diferente da criança. A criança, ela vai observar a gente também. Ela vai imitar, ela vai ter a gente, o adulto, como um modelo. E ela vai estar o tempo todo treinando, certo? Então, é aquele lance do errar e que ela precisa tentar para errar até acertar, certo? Isso acontece naturalmente, mas em quem não tem deficiências nem alterações, tá? Mas tanto quem tem deficiência quanto quem tem algo relacionado às telas, isso é aprendido, a gente ensina que a criança faça, certo? E o cérebro, nessa fase de aprendizagem, é uma construção, é como uma casa, tá? Que eu até comentei isso na aula passada, eu encontrei essa casinha aqui, ó, que inicialmente a gente tem, né, muito afeto, muito amor, dá muito estímulo, tá? E essa criança, ó, ela vai construindo, né, vai raciocinando, vai se relacionando, vai desenvolvendo inteligência emocional, certo? Vai aumentando sua autoestima, tá? E vai tendo, né, o cérebro, ele vai trabalhando, né, tudo isso. Ele vai também estudando todas as informações para que elas sejam apreendidas, tá, gente? Então, leva tempo para a criança aprender, leva tempo para ela construir esse cérebro. Então, a linguagem compreensiva, ela está em construção desde que o bebezinho ele nasce. E a gente precisa ser o grande modelo do nosso pequeno, em todos os sentidos, tá? Mas mais ainda quando a gente está nesse processo de retirar as telas e de fazer com que ele tente recuperar o tempo perdido, tá? Então, isso tem que ser de forma intensiva e tem que ser para ontem, porque, como eu mostrei para vocês, o cérebro ele passa pelas podas neurais, então ele tem tempo. Então, tempo é algo que urge para a criança, certo? Como eu sempre falo para vocês, graças a Deus nós temos a neuroplasticidade, mas jamais esse tempo vai voltar. Jamais a gente vai ter mais a mesma flexibilidade, tá? Que tem um cérebro de um pequeno, certo? Então é para ontem tudo isso. Então, vou aqui mostrar para vocês esses 5 passos para estimular a compreensão e construir de forma adequada esse cérebrozinho do nosso pequeno. Eu tenho um vídeo que eu vou passar aqui para vocês. Cadê? Tá depois o vídeo, é aqui depois. Os passos, deixa eu falar logo os passos para vocês.
desse jogo de ação e reação, né? Você compartilhar o foco da criança, ou seja, se ela está olhando para uma peteca, tá? Aquilo chamou a atenção dela. Aí você vai explorar junto com ela, porque a gente tem aquela mania de querer que a criança fique num brinquedo só, né? Só que a criança ela tá curiosa, ela tá numa fase de explorar. E isso vai se estabelecer nesse tempo de ficar mais em um brinquedo, é aos poucos. Então, a gente tem que ter várias cartas na manga. E observar, gente, é vocês se construírem como observadores em potencial mesmo. Ela vai olhar para isso, por exemplo, é o que chamou primeiro a atenção dela, e ela pegou, e aí você vai, tá? Ai, que lindo, filho, filha. Ah, isso aqui são penas, são bolinhas amarelas. Ai, a textura. Como é que faz? E tenta ali interagir com ela, tenta fazer com que ela queira brincar com você. Mas aí, de repente, ela fez ter um risinho, ainda deu uma enrolada nesse brinquedo aqui, mas você falou e você trouxe para a linha do seu olhar, tá? E aí ela tá olhando para o brinquedo, tá olhando para você, tá olhando para você falar, tá? E aí, por exemplo, ela parou de se encantar com a peteca e foi para o palhaço, tá? De encaixe. E aí, o que que a gente faz? Geralmente, a gente não insiste no brinquedo, no anterior, né? Porque a gente tem um monte de coisa ainda para explorar aqui. Só que a criança já sinalizou para você que ela não quer mais. Então, não vai perder tempo, não. Vem para o palhaço mesmo. Explora do mesmo jeito, de forma criativa, que você fez lá com a peteca. E assim, gente, sucessivamente com todo o resto. E assim, quando você for na praça. E assim, quando você for na praia. E assim, quando você for num zoológico, num shopping, dá uma volta na rua, observa, olha o que é que ela está fazendo. E procura ficar no nível dela ou trazê-la para o teu nível, tá? De olhar. Porque ela lá embaixo e você lá em cima, vai ficar muito distante o modelo, né, de boca para ela. Lembrando que a gente está trabalhando com criança que está com atraso. Se a gente tiver com uma criança que está já com o desenvolvimento ok, a gente pode ficar em cima um pouco às vezes. Mas lembrando que se a gente quiser potencializar, isso também é uma dica legal para você sempre estar ali no nível de olhar da criança, certo? Quando você for compartilhar de um brinquedo, compartilhar, né, o que é que ela tá, o que é que tá chamando a atenção da criança no supermercado, certo? Que frutas, o que é que chamou a atenção dela? Foi uma pasta de dente que ela passou a mão e quis carregar. O que é que foi? Então aproveita esse momento ali para explicar para ela, para trazer para a linha do olhar o que enfim, o que você puder fazer, né, com aquilo que chamou a atenção dela, para ir construindo esse cérebro, tá? Então veja que você está ativo, né? Você não está passivo diante das oportunidades, certo? Isso faz toda uma diferença se isso consegue ocorrer diariamente. Então, quando eu trabalho com os pais, eu sempre tento mostrar isso para eles, para que eles tentem levar para o dia a dia, né? E aproveitarem todos os momentos possíveis da rotina com a criança, tá? Sempre dê um segundo ponto, né, no vídeo que a gente vai ver sempre dar um apoio, uma fala de incentivo, ou não verbal também, como um abraço, um viva. Você também tem que observar se isso vai estar funcionando com a criança, porque, por exemplo, se for uma criança que esteja ainda não escutando muitos sons, né, os sons da fala, por exemplo, ainda esteja ouvindo mais sons, no caso de criança com deficiência auditiva, né? Mais sons de animais, sons mais fortes, um liquidificador, tá?
Então, você tem, talvez, o que você diga assim, isso, muito bom, talvez isso não funcione. Então, você bater de palmas, um sorrisão, vibrar, você abraçar, né? E você vê se ela está feliz com aquilo. Então, a felicidade, o sorriso da criança é primordial. Isso, ela nos diz que a gente está no caminho certo quando isso acontece, sabe? Então, por exemplo, a criança quando vai para a terapia, que ela vai feliz, isso é um excelente sinal. Quando a criança ela vai triste, ela briga para não entrar, então, às vezes pode ser só adaptação, mas se isso permanece durante muito tempo, não está dando certo para ela aquele modelo. Isso deve ser conversado com o terapeuta, certo? É o que todos os estudos sobre intervenção vem falando hoje em dia sobre isso, né? Tá? E tudo que você puder, tá? Que chamar a atenção da criança, nomeie, ou seja, dê nomes, fale um nome, porque é aquela relação significado significante, tá? Isso aqui, ó, que ela chamou a atenção dela, por exemplo, é um óculos. Então, nomeie, isso aqui é uma caneta, tá? Enfim, isso aqui é uma slime, certo? E assim sucessivamente. Às vezes a gente, por exemplo, só complementando aqui, tá com a bolinha de sabão, né? Aí a gente só pega, abre, mostra o que faz, mas a gente não nomeia. Então, bolinha de sabão. E exagera, utiliza um espelho. O espelho é um biofeedback excelente, né? Para que a criança possa ter o retorno dela e ela ver o movimentar junto com vocês. Então, para que ela possa se ver fazendo aquilo, além dela querer tentar imitar, é importante que também, se você puder, tenha um espelho, né? Para que ela possa ter esse retorno também do movimento que ela está fazendo, certo? E dê os nomes a tudo é, que vocês estiverem aí explorando juntos, tá? Revezar, ou seja, é, tanto isso serve para o brincar quanto para a fala. Para o brincar, se ela não estiver ainda falando, ou também se ela estiver começando a falar, ou se ela já estiver falando. Então, a gente vai sempre do mais simples ao mais complexo. A criança que não está falando ainda, então, ela encaixou, tá? Essa pecinha aqui, uma vez ela. Aí, ó, ela vai esperar você agora fazer. Uma vez você. Isso é importantíssimo. Isso traz, com relação às telas, a criança para a interação social, que é algo que os estudos vêm trazendo, de que a criança que está, né, com alterações, sinais e sintomas semelhantes ao do autismo, tá? Ela diminui essa vontade de interação, tá? Então, é muito importante que a gente quebre essa impaciência da criança, tá? Dela fazer só, mas isso vai aos poucos. Inclusive, por exemplo, eu gosto muito de usar a slime e a gente brincar de passar slime de um para o outro. Então, quanto mais gente, a gente começa com dois, com três, geralmente eu faço isso a mãe e a criança, tá? Nas primeiras sessões, um exemplo. Aí passa a slime da mãe para a criança, que ela está aceitando a mãe melhor, né? Eu vou me chegando devagar, aos poucos, conquistando a criança e vou me inserindo devagarinho. E aí, pronto, aí já é um tempo maravilhoso quando ela consegue aceitar e fazer esse jogo, né? De passar para a mãe e de receber. E aí, quando eu entro, veja que aí já é mais uma pessoa, ou seja, vai aumentar o tempo de espera dela, tá? Então, passa para mim, passa para a mãe, passa para ela, e ela vai passar para mim. E depois a gente pode aumentar uma outra pessoa. Deixa eu ver se entrou alguém. Mais alguém? Oi.
Carol, e pode Oi. ser utilizado um brinquedo, Pode porque sim. ela não gosta de tocar em É, slime, na terra mágica. A massinha ainda pega, mas não, assim, não passa tempo. deixa eu ver o que você botou aqui. Minha pequena tem boa percepção, só não fica um certo tempo, 5 minutos no máximo, que prende mais sua atenção ao jogo com pareamento. Ela gosta e só sai quando conclui todas as pecinhas. É ótimo. Com relação a isso de 5 minutos no máximo, é o quê? Numa brincadeira, fora essa de pareamento, é isso? Qualquer coisa. Se for fazer a atividade da escola, Hum, tá ali, ela senta, quando começa, desiste. Aí você tem que estar insistindo para ver se ela retoma a sentar, né, para fazer novamente. Ou qualquer outro tipo de brincadeira. Ela não entendi. passa muito tempo. As sessões dela não estão durando 20 minutos. É, entendi. Não fica de porta fechada em canto nenhum. Vai toda hora o incômodo era mais a porta. Então a terapeuta deixa livre, não está Uhum, aberto. Mas aí ela fica naquele olhar para a porta. Aparece o reloginho dela, quando dá 15, 20 minutos, ela sai. Praticamente, né, tem iniciado. uhum. É, Agora o mas jogo, o alinhamento, tanto de uhum, cores como o visual, né? assim, o visual para ela, ela adora pareamento. De animais, figuras, de cores, né, objetos, ela acha rápido, então ela gosta, ela ri brincando com o pareamento. Ela É. gosta só daquela Uhum, aquela brincadeira. uhum. É, no teu caso, Gerlene, é aquela história, ela usa implante coclear. Então, a terapeuta e você em casa tem que ser sagaz. Tem que utilizar aquilo que ela gosta, mas também não pode utilizar só aquilo que ela gosta. Tem que fazer com que o outro tipo de brincadeira, com um estímulo mais auditivo, também seja interessante para ela. Porque a deficiência dela não é visual. A deficiência dela é auditiva, né? É, Ela não tem dificuldade nenhuma visual. Por isso que ela gosta. eu gosto bastante do visual. É. Então, aí tem que ser mais sagaz, sabe? Tem que, tem que utilizar de estratégias para dar aquilo que ela gosta, mas ir mesclando para ir diminuindo esse visual e aumentando o auditivo. Mas com relação ao que eu estava falando da slime, é interessante essa questão que você falou do toque, porque realmente a slime, ela é geladinha, né? Então incomoda um pouco. Embora, se você comprar slime, você ficar com ela um pouquinho na sua mão, ela vai esquentar. Aí você pode fazer esse teste também, certo? E quando ela diminuir essa temperatura, porque talvez não seja só a questão da textura, seja também a questão da temperatura, porque ela fica bem gelada assim que você pega. E aí tem outras massinhas também que as texturas são mais legais. Por exemplo, eu encontrei essa aqui de EVA, sabe? Não sei se você Eu conhece. já comprei também. Ela gostou? Não. Não gostou dessa também, não? É bem parecida com a massinha, é até mais gostosa. Então, a massinha ela pega, mas assim, ela solta rápido. Uhum. Gente, eu Pronto. faço a cobrinha, né? Vamos fazer cobrinha. Fazendo para ver se ela vai amassando. E foi assim, ajudou bastante, né? Também em relação à coordenação. Pegar Isso. no lápis, né? Facilitou bastante. A colher foi utilizando a massinha. Só que é assim, é insistência. Tem Uhum. para que ela consiga ficar ali mexendo, vai na insistência, mas não é no como se que ela goste de fazer. Já o slime é como se tivesse nojo de pegar, Uhum. né? Bota na mão, ela joga, sai, aí fica já irritada. Uhum. Do mesmo jeito com a terra mágica. E a terra Uhum. mágica é tão gostosa, né? De fazer o É. castelo brincar. Ela começa ali, ela já joga. Como se ela Uhum. se deu. Não é no momento que toca. Ela é como quando fosse iniciando, ela ali já percebe que tem alguma coisa errada. Entendi. Você pode tentar dessensibilizar. Outra estratégia é você dessensibilizar
utilizando texturas que ela aceite, antes de oferecer a que ela não aceita, a que ela tem mais dificuldade. Porque aí está preparando o cérebro para receber. Por exemplo, o que é que incomoda mais a ela? É a slime? É a meleca? É a massinha? É esse EVA? A gente tem essas 4 texturas diferentes. O que é que ela, entre elas, ela gosta mais? É a massinha de modelar, né? Essa normal. Pronto. Aí você começa por ela. Ou outra textura que ela goste de pegar realmente. Não sei, um algodão, uma massa caseira feito com farinha de trigo, que ela participe do preparo. Enfim, é você observar e descobrir. E você começar daquilo que ela mais gosta, no mesmo momento de estímulos. E você ir trocando até ver eu já vi muito acontecer isso de forma positiva. A gente começa, é um processo de dessensibilização, tá? De preparo para o cérebro, para ir aceitando aos poucos. Ele vai passando pelo processo mais devagar, mas até a gente conseguir chegar lá. E respeitar o limite dela. Se ela te der, eu estou trabalhando ultimamente com sinal vermelho e sinal verde. Se você já está observando que ela está ficando irritada, antes dela ficar irritada, você já tem que parar. Certo? E vai para outra coisa. Mas aí todo dia, ou pelo menos toda semana, você fazendo esse trabalho, você provavelmente, tá? Porque a gente não sabe também, né, as limitações sensoriais de cada criança, mas cada um é única. Mas, em geral, dá sempre muito certo a gente quando faz esse processo, sabe? Quando eu vejo pela tinta guache, as atividades de tinta guache, ela usa apenas o dedinho, indicador. Mas na escola já conseguiu a mão, pintar a mão inteira, né? Só que Ó. muito rápido. Pintou e ali já começou a se irritar que tem que lavar rápido. Do mesmo jeito foi com o pé. A professora pintou o pé e ela muito agoniada, agitada, me chamaram, ela balançando a perna que não queria, né, carimbar o pé. Mas Uhum. aí fez. Mas ela fica muito irritada. É, Às é, vezes eu digo, eu não gosto que ela fique muito irritada, porque já vem é, N coisas. isso. Não, realmente, assim, todos os terapeutas e professores que trabalham na educação infantil, que trabalham com crianças, deveriam saber sobre essa questão da integração sensorial. Que se uma criança demonstra aversão, você não. É como alergia. Você não pode. Se você tem alergia a leite, você, de repente, tomar leite, se expor dessa forma, tá? Quando vai fazer ao médico, né? Tem formas e formas de você tratar a alergia. Uma delas aí você sendo exposto devagarinho a quantidades mínimas para ver se o seu corpo consegue se acostumar, se habituar e você poder um dia, né, comer coisas que tenha leite, às vezes nem tomar o leite, um copo de leite, mas poder comer coisas que leve leite, por exemplo. E aí, essa estratégia vai para essas questões sensoriais também. Então, não é para a gente forçar, porque não vai adiantar, isso pode piorar. Certo, Gerlene? Então, a estratégia A para rejeição, escola né? De utilizar depois. isso. O correto, tá? É esse. A gente ir do mais confortável, que é que ela aceita e que seja parecido, e a gente ir fazendo isso devagar. É um processo, devagar, e submetendo porque tudo é o cérebro. A tinta, a textura é aqui nos dedos, que é diferente. O local onde a gente tem as mãos no cérebro é diferente. É no mesmo giro, mas no cérebro, mas são distantes, né? Dos pés para as mãos. E as mãos são muito mais sensíveis do que os pés. Muito mais, muito mais.
E aí é importante que todos soubessem disso, né? Para que submetam a criança aquilo que ela está dando sinal verde. Então, não adianta. A gente aprende algo por meio de choro, por meio de irritação. Agora, imagine um cérebro que está em construção e que tem um desequilíbrio sensorial, tá? Que as telas causam, que a deficiência auditiva causa, certo? Que a ausência do outro causa, tá? Do social causa, certo? Então, é importante que se tenha isso em mente. Se a criança está dando sinal vermelho, não adianta forçar. Tentar descobrir qual texturas, por exemplo, temperaturas semelhantes, para que a gente possa ir inserindo devagar. As terapeutas ocupacionais é que trabalham mais nessa área, né? Mas que é muito importante, a gente aprende muito com os teóricos sobre isso. Mas é esse o caminho, certo? Certinho. Espero que tenha ficado bem. Qualquer coisa, tira dúvida comigo depois lá no grupo, não tem problema. Então, bora lá. Continuando aqui, deixa eu ir lá para o slide. Bom, foi excelente a participação, é ótimo, porque pode ser a dúvida das demais também, tá? Então, vamos seguindo. Pratiquem, eu falei do esperar, né? Que é importante. E pratiquem finais, o último, né? Pratiquem finais e começos. Quando a criança ela está sinalizando a você que ela não quer mais aquele brinquedo, vai para o outro e estimula o outro, tá? Que tem tudo a ver com os demais, né? Com compartilha o foco, com apoio, incentivo, com nomeie e com se revezar. E tem os turnos da fala, né? Que eu acho que eu não falei sobre os turnos da fala, que é o se revezar também. Quando você diz algo, né? E a criança, você espera, o esperar faz parte, porque às vezes até a gente terapeuta mesmo, a gente fica naquela ansiedade e já joga outro estímulo para a criança. Não, a gente tem que se controlar, se policiar e esperar o tempo dela responder. E a gente observar qual foi a resposta dela, porque pode ser uma resposta visual, ela olhou para você, deu um sorriso, pode ser também que ela te deu algo te respondendo, tá? Pode ser que ela fale, certo? Enfim, a gente tem que ser um observador em potencial, certo? E isso é aos poucos que a gente vai conseguindo perceber, tá? E praticar os finais e começos, né? Então, começou com um brinquedo e ela rapidamente não está tendo mais atenção e ela está iniciando em outro, como, por exemplo, estava na peteca, agora ela quer saber da bolinha de sabão. Vai para a bolinha de sabão, não tem problema. Gente, é aos poucos, certo? A criança, o início é assim mesmo. A diferença é que a gente vê isso na criança muito pequena. Aí, quando a gente está na frente de uma criança que de tamanho é grande, mas de conhecimento, de aprendizado, ela ainda está ainda com atrasos e que ela ainda está passando, né, pelo processo de bebê, que tem meses ainda, por exemplo, tá, de audição, né, de conhecimento aí de linguagem compreensiva, né, de repertório, de entendimento do que significa os objetos que tem ao redor dela, das pessoas, dos nomes das pessoas, enfim. Aí a gente acha que é errado, que essa criança ela tem que focar ali naquele brinquedo ou naquela terapia ali só com aquele recurso, a terapia inteira, ou quando você vai brincar com ela, ela tem que ficar naquele brinquedo todo aquele tempo. Não, isso é aos poucos. Conforme ela vai desenvolvendo, amadurecendo, ela vai ficando mais tempo em cada atividade. Então, nunca compare sua criança com outra, compare ela com ela mesma, com o progresso dela com ela, certo? Como você falou, Gerlene, que Fabiana, ela
na tinta guache, né? Que ela não conseguia e hoje ela já consegue. Na mãozinha é uma coisa mais rápida. Mas é um avanço, são pequenas vitórias que vão se somando, e se você olhar para como era e você comparar ela com ela mesma, ela está evoluindo positivamente. Só que nesse meio tem umas estratégias um pouco inadequadas, né, que precisam ser ajustadas aí. E aí você seja uma multiplicadora dessas informações dentro de casa, tá? Devagarinho vá tentando passar isso nas terapias também, com seu jeitinho, com todo o respeito do mundo, tá? Sempre, né? E que você é muito agradável. E você é pedagoga também, né? Você vai ser respeitada também nos seus conhecimentos. É uma troca, né? Então você vai vendo também se você tem abertura. Enfim, a gente vai dando aquele jeitinho para ir conseguindo e a gente vai aprendendo muito com os pais, com as famílias. Eu não sou nenhum terapeuta, nenhum médico, nenhum educador, ninguém consegue entender tudo. Então, sempre tem casos e casos que vão engrandecer você, como esses casos vão favorecer outras crianças que têm quadros clínicos menos complicados, menos complexos também. Então, a gente, sabe, ir compartilhando do conhecimento, né, mútuo. E assim a gente vai crescendo e ajudando os pequenos, que é o nosso maior foco. Eu vou mostrar rapidamente esse videozinho, tá, para vocês, mostrando na prática, tá, tudo isso que eu falei, esses 5 passos. Observem. E tem coisas da diária aqui, como no supermercado, quando você está num parque, aquilo que a criança está tendo atenção, baixar o nível da criança, fazer uma vitamina de banana. Vejam onde a criança está. Sempre observem que os adultos estão tentando ficar, né, num tamanho que dê para a criança olhar, ou perto do ouvidinho da criança, certo? Aí vai depender. Se a criança ela não tiver dificuldade de olhar para você, tudo bem, você está estimulando mais a audição. No sentido de você não estar o tempo todo chamando o visual dela para você. E no seu caso, né, Gerlene, é importante sempre dar mais estímulo auditivo, porque de visual ela já é perfeitinha demais. Mas a gente tem que observar o que é que ela tem mais dificuldade aí. Ela precisa olhar para mim, ela não tem esse contato visual, e o contato visual ele é muito importante para aprender, para que a criança possa imitar. Então, a gente vamos estimular esse contato visual, vou estar sempre lá do tamanho dela, sempre trazendo, né, os objetos e nomeando aqui, trazendo para a linha do meu olhar, para o meu rosto, para que ela tenha atenção para o meu rosto, tá? Ou no caso da deficiência auditiva, que é preciso dar mais estímulo auditivo do que o visual, então fazer como num sanduíche, você bombardeia com auditivo, depois você dá um modelinho visual e depois você fecha com auditivo. Veja que você deu 2 auditivos e 1 visual. Então, tem mais auditivo do que visual. O nome disso é técnica sanduíche. Não é à toa que a gente diz, abre com um e fecha com o auditivo, né? Abre com auditivo e fecha com auditivo. E se a criança tiver dificuldade visual, a gente faz o contrário, dá mais o visual, dá o auditivo e fecha com o visual, certo? Então, vamos lá. Gerlene, só me diz uma coisa, você está conseguindo ouvir e ver o vídeo? Sim. Ótimo, vou liberar. Você sabia que pode ajudar no desenvolvimento do cérebro de uma criança? As interações cotidianas podem ter um grande impacto no desenvolvimento do cérebro durante toda a infância, começando antes mesmo de que os bebês possam falar. Os cientistas chamam isso de ação e reação, como um jogo de tênis ou ping-pong. Uma criança age demonstrando interesse em algo e o adulto responde de forma interessada.
Encontrar momentos ao longo do dia para fazer isso é fácil e divertido, e você estará ajudando a desenvolver cérebros fortes. Você pode seguir esses 5 passos para praticar ação e reação com qualquer criança. Passo 1. Compartilhe o foco. Quando uma criança está interessada ou curiosa, você consegue perceber. What's this? It's a stroller. Observe essa criança olhar para algo em um livro. Logo aqui, ao apontar, ela demonstra interesse. Cow. E também ao emitir um som como essa criança. E a mãe está prestando muita atenção. Está vendo o bebê mexer seus braços e pernas? E como se concentra na bola? Isso é uma ação. O ponto é prestar atenção ao que a criança está observando e fazendo. Veja como o avô está compartilhando o foco. Ao perceber a ação, você irá estimular a curiosidade da criança e fortalecerá a relação entre vocês. Passo 2. Apoie e incentive. Você pode responder à ação de uma criança dizendo uma palavra de incentivo. That's right. Very good. Veja como o avô responde a essa ação ao dizer obrigado. Yeah. Thank you. Até mesmo uma expressão facial pode incentivar a criança. Ou um movimento, como essa mãe dançando. Music time. Você também pode pegar o objeto para o qual a criança está apontando e trazê-lo para perto. We need help to sit her down. Coisas como ajudar ou brincar com uma criança permitem que ela saiba que seus pensamentos e sentimentos são ouvidos e compreendidos. Passo 3. Nomeie. Yeah, the puppy, to the windows, the house. Quando você responde à ação de uma criança nomeando o que ela está vendo, fazendo ou sentindo, você cria importantes conexões de linguagem no cérebro dela. He's got bumps all over him, huh? Essa construção do cérebro acontece antes mesmo de que a criança consiga falar ou entender as palavras. Você pode nomear qualquer coisa, uma pessoa, um objeto, uma ação, um sentimento ou uma combinação desses itens. Clean up, everybody do your shit. Quando você diz o nome de algo em que a criança está focada, você a ajuda a compreender o mundo que a rodeia e a saber o que esperar dele. Ooh, the baby's sitting in the back seat of the car. You like those? Those are raisins. You have raisins all the time. Nomear as coisas também fornece um vocabulário que a criança poderá usar mais tarde e mostra a ela que as palavras são importantes para você. Passo 4. Revezem-se. Revezar ajuda as crianças a aprenderem o autocontrole e a conviverem com os outros. Aguardar é crucial. Quando você responder a uma ação, dê à criança uma chance de responder. How are you? I'm good. How are you? Observe como a cuidadora espera pela próxima ação. Está vendo essa criança embarcando na sua nova aventura? Observe como o avô espera pacientemente, responde às ações ao fazer perguntas e, em seguida, espera para ver o que acontece depois. You want to cover it? Yeah. Are you cold? Yeah. Let me put this over your lap like this, okay? Yeah. You like that? Yeah. Oh. Ao esperar, você dá tempo à criança para desenvolver ideias e construir a sua confiança e independência. Passo 5. Pratiquem finais e começos. As crianças sinalizam quando estão cansadas da atividade ou prontas para seguir para uma nova. Veja como essa criança mostra que está na hora de começar algo novo. Deixar um brinquedo sinaliza um final. E pegar um novo brinquedo sinaliza um novo começo. Play with the giraffe. Compartilhar o foco é importante nesse passo. Ooh, the big eagle. Como essa mãe está compartilhando o foco. Ela percebe quando a filha está pronta para terminar uma atividade e começar algo novo. X, Y, and Z. Quando você consegue perceber esses momentos e deixar a criança tomar a iniciativa, você a incentiva a explorar o mundo Would you like to play with something else? e possibilita mais interações de ação e reação. As interações de ação e reação são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro de uma criança. E a boa notícia é que você pode fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar, sem necessidade de brinquedos ou tecnologia.
Procure pequenas oportunidades de interação ao longo do dia, como quando você está preparando um lanche ou fazendo compras. O que realmente importa é que você esteja seguindo cada um desses 5 passos, observar a ação e compartilhar o foco de atenção da criança, responder à ação apoiando e incentivando, nomeá-la, revezar-se e praticar finais e começos. As interações de ação e reação tornam os momentos do dia divertidos e, com prática, tornam-se um hábito. Comece a colocá-las em prática hoje. E aí, entendeu direitinho? Na prática, o vídeo acho que deve ter melhorado, né, a minha explicação anterior. Foi ótimo. Pronto. Depois Pois é. eu revejo ele novamente. Eu sempre salvo os vídeos. Pronto. E eu vou mandar esse link lá para o grupo, à parte. Então, é muito importante que a criança é como a gente tem que pensar no cérebro como uma casa que está em construção. Isso aí é o alicerce da casa. Ela não tem como ter uma fala ou uma boa quantidade de fala se ela não tem esse alicerce bem, sabe, bem consolidado, certo? Então, tudo isso que a gente está falando, na verdade, é de uma linguagem compreensiva, tá? Que para ela poder desenvolver a fala ou outro tipo de comunicação, ela precisa disso. E aí entra Libras, entra outra língua, outro idioma, né? Outro código que vai servir para a comunicação. Mas falando de linguagem expressiva, que é a linguagem oral, falando de fala, tá? Ela precisa estar com isso aí muito bem alicerçado, tá? Então, é trabalhar isso antes de pensar em fala. Se a criança não fala nada, ou se fala muito pouco, quanto menos a criança falar, a gente tem que se concentrar mais nesses 5 passos aí desse vídeo, certo? Com as estratégias que eu falei aqui, né? Com algumas adequações aí para as alterações, né? Relacionadas à dificuldade de contato visual, que é em casos de autismo ou no quadro sindrômico das telas, e também no caso aqui seu, né, Gerlene, que tem uma filhinha com deficiência auditiva que é implantada. Então, só recapitulando, fazendo um checklist aqui, para a criança poder, tá, desenvolver a fala, ou seja, são pré-requisitos do comportamento verbal, ou seja, que antecede, né, a fala, tá, que é esse comportamento verbal, ela precisa ouvir, tá, por isso que independente de qualquer coisa, se você tem alguma desconfiança da audição da sua criança, é imprescindível exames auditivos, né, uma triagem auditiva, como o teste da orelhinha, como o Bera, como exames audiométricos comportamentais, tá? É necessário também que ela tenha o contato visual, como eu falei para vocês, para que ela possa imitar, que é o item 4 aqui. Você tem que observar para ver se ela tem a intenção comunicativa, às vezes ela é bem, tá ali bem, tá começando agora, sabe? Essa é a intenção de imitar dela, ainda não é aquela coisa que você olhou e observou, mas é por isso que eu digo que a gente tem que desenvolver bem essa observação, essa nossa, essa é uma habilidade, né, que a gente vai desenvolvendo aos poucos, quando a gente vai tentando observar todos os momentos da criança, e entendendo esses aspectos, esse passo a passo, né, que faz parte aí da interação social e da comunicação verbal e não verbal, tá?
Então, às vezes, ela tá bem ali, bem pequenininha, né? Tem um nomezinho que tá me fugindo aqui, bem sutil. Pronto, eu acho que não era esse o nome também, mas eu acho que explica bem. Tá ali bem sutil nessa intenção, né, dela de imitar, e você tem que conseguir perceber para você que deu certo, e você ir tentando, isso vai aumentando, isso começa a acontecer mais. Certas vezes a gente dá um estímulo até de fala mesmo, um movimento, né, de lábios, como por exemplo o som do carro, como é que faz? Brum, brum, e aí ela encosta os lábios, ela tem, imediatamente, então ela olhou e encostou os lábios. Veja que isso talvez tenha sido uma tentativa de imitação, então não desiste, não é para a gente desistir, é para a gente estar sempre tentando e observando, e às vezes não acontece ali, mas do nada vem. Daqui a 2 dias, no dia seguinte, sabe? Você vai fazendo e do nada acontece, ou ela traz outra coisa, porque ela começa a perceber que a boca dela faz sons engraçados. Então, ela vai fazendo esses treinos. E aí, de repente, surge com alguma outra novidade. Não necessariamente aquilo que você trabalhou. Certo? Compartilhar a atenção, como o vídeo explica maravilhosamente bem como deve ser feito isso, né? Como eu expliquei também. Ela conseguir reproduzir aquilo que você deu o modelo, seja na brincadeira, seja no movimento, de um pulo, né? Você deu 2 pulos, você ficou num pé só, e botou a mão no chão, brincou de amarelinha, ela está conseguindo fazer. Então, não é só a reprodução da fala. Na verdade, esses movimentos mais amplos, né, como morto-vivo, né, a brincadeira que você fazendo morto, e a pessoa entende que é para baixar. Aí vivo, aí a pessoa levanta, né, e ela vai seguindo isso, tá, uma forma de reproduzir também até a gente chegar na fala, certo? A fala, como eu sempre digo, é o resultado final de vários aspectos que precisaram acontecer antes, certo? E a troca de turnos, né? O se revezar, tanto na brincadeira como no falar, certo? E esperar. Tá? É muito importante você esperar o tempo da criança. Tem criança que é mais rápida, tem criança que demora mais a dar a resposta. Às vezes até criança que gagueja, ela tá ali com a dificuldade, né? Tá desincronizado o tempo que saiu a informação da cabecinha para a boca, e ela tá tentando, mas ainda não conseguiu, e aí vem o adulto e estraga. É para esperar, não é para atrapalhar. Deixa ela se organizar e conseguir falar, certo? Tem que dar o tempo para ela. Então, esperar é uma das estratégias mais significativas nesse processo, certo? E aí eu já vou passando aqui atividades para vocês fazerem aí com os pequenos, né? Como tinha lá no vídeo, é colocar isso em prática aí, tá? Sair com o seu pequeno, a sua pequena, né? Para comprar alimentos, para o café da manhã da família, ovos, frutas, pão, e fazer desse momento, né? Um momento que você vai estar observando o que está chamando a atenção da criança, e você aproveitar essas oportunidades, gente. Todas esses momentos são oportunidades que você pode explorar para não perder tempo, para ser estímulo. Isso se chama intensividade. A gente está fazendo estímulos intensivos para ver se a criança avança mais rapidamente naquele tempo perdido dela, certo? Interagir com a criança, falar o que é cada coisa, né, cada fruta, cada objeto, principalmente que chamou a atenção dela, trazer sempre para a linha do olhar, no caso das crianças que tenham essa dificuldade, ou caso você queira que ela imite ou tente imitar a sua fala, certo? Ou caso você vai dar primeiro
você já sabe que a sua criança tem mais dificuldade visual, então você vai dar mais esse modelo visual, vai dar um auditivo e vai fechar com o visual. Ou você já sabe que a sua criança tem um problema auditivo, uma dificuldade auditiva. E aí você precisa dar primeiro o estímulo auditivo, aí você dá um visualzinho e que ela gosta e fecha com auditivo, certo? E vai aos poucos, vai observando o sinal verde, sinal vermelho dela, não deixa ela ultrapassar a linha de desconforto totalmente, porque aí ela não vai estar aprendendo mais quando sai dessa zona, né? A gente tem que sair da zona de conforto, claro, mas é uma linha muito tênue, né? A gente tem que trabalhar essa nossa observação, porque quando ela antes de ela chegar no sinal vermelho, que é a fase de irritação, a gente já tem que mudar, parar, trocar de estratégia, usar de psicologia, né? De algo lúdico, e assim a gente vai fazendo, e a gente não vai ficar sempre nessa, porque a criança ela vai evoluindo e ela vai ganhando cognição, ela vai ganhando maturidade, então ela vai aprender também os momentos de frustração, né, a lidar, se regular, tá? Com aqueles momentos e ficar com a birrazinha, aí você aprende, né, que não deve fazer aquilo que ela quer, porque ela tá com birra, então no momento você não dá atenção à birra, né? Você tenta de outras estratégias, e aí depois a própria criança quer voltar lá para a brincadeira, sabe? Então a gente também tem que lembrar que esse momento de birra ele pode acontecer, mas que a criança ela se desregulou, né? Ela não é culpa dela, ela de toda criança, inclusive, ela ainda está regulando as emoções dela. Então a gente dá um tempo, não dá atenção, mas também não vai fazer aquilo que ela quer, viu? Não pode. Se ela quer o brinquedo de todo jeito, quer ficar brincando de todo jeito, não quer escovar os dentes, não quer ir tomar banho. Então, tenta negociar, leva o brinquedo, se puder, para o box, ou fala com ela que naquele momento ali não dá. Depende muito da criança, mas assim, não faz exatamente o que ela quer, porque senão o cérebro dela vai entender que funciona fazendo birra e funciona com o choro. Então, a gente não está ajudando, não está nem educando, nem ajudando esse cérebro a se desenvolver, a amadurecer, certo? Então, isso assim, se dependendo do que acontecer, fala comigo no privado, não, no grupo, compartilha lá, que pode ser a dúvida dos demais, e aí a gente vai construindo, encontrando estratégias juntos, porque cada caso é um caso, né? Cada um tem uma birra diferente, e a gente precisa ter um olhar bem cirúrgico, né, para que a gente não oriente errado e traumatize a criança, ou até mesmo você fique ainda com dúvida de como se comportar. É importante que a gente sempre tenha a criança, quando ela ainda está nessa fase de aprendizado, que a gente consiga entender que menos é mais. E aos poucos a gente vai inserindo mais, né? Então a gente começar com 2 opções, depois a gente vai aumentando, quando ela já tem êxito naquelas 2 opções de seleção. Como eu dei, por exemplo, o exemplo entre a vaca e o cachorro, né? Se ela conseguir já 100% associar que o au-au é do cachorro, que o mon é da vaca, e ela faz isso já brilhantemente, inclusive ela já sabe que quem é a vaca, quem é o cachorro, você aumenta outro animal, e assim depois você vai aumentando outro animal, como isso em todas as outras categorias, como em frutas, como em objetos, como em utensílios, como em objetos pessoais, né? Como desodorante, shampoo, enfim, certo? A gente tem essas categorias que a gente pode dar sentido e elas têm a ver umas com as outras, né? Isso ajuda também a construir de uma forma mais organizada, para que essa criança aprenda a se organizar, né? E depois a gente pode, inclusive, misturar, mas vocês vejam que a gente vai do mais concreto e do menos complexo ao mais complexo.
Então, você tem que saber o que é que sua criança sabe, para você ir inserindo mais e mais, e deixando mais complexo, e você depois misturando e perguntando a ela o que é cada coisa, e pedindo para ela te entregar, né? Isso sem dar o feedback, o modelo, né, da tua boca, só com auditivo. Você pode colocar algo na frente da sua boca, ou para uma criança que não tenha deficiência auditiva, sem isso, né? A não ser que seja uma brincadeira planejada para ser assim, que aí dificulta mais, né, para a criança quando não tem esse apoio. Porque, gente, todos nós adultos temos esse apoio visual. A gente, quando está ouvindo alguém, veja nessa época de pandemia, como ficou mais difícil para todos nós nos comunicarmos com máscara. Então, isso é algo interessante aqui que eu lembrei de passar para vocês, tá? Então, tudo depende, né, do que você quer fazer, de você estruturar aí, planejar a brincadeira, tá? Com a criança. Porque para a criança é brincadeira, para a gente não é. Certo? Lembrar sempre de você estar demonstrando alegria, interesse, sempre o objetivo é arrancar sorrisos da criança, porque assim a gente consegue muitos resultados mais rápidos e positivos. Porque com choro, com estresse, com irritabilidade, a gente não consegue, gente. Infelizmente, a gente não consegue. Continuando, né? Ajude, peça ajuda à criança para guardar as compras e nomeie, né? Lavar prato e nomear o que é cada coisa também. Olha que riqueza nesse processo. Água para ajudar a dessensibilizar, sabão, pegar em uma esponja, sabe? De forma segura sempre com a criança, né? Você pode planejar esse momento utilizando bacias, né? Se no dia a dia não dá para fazer isso, aproveita um feriado, um final de semana, tá? E bota numa bacia, 2 bacias, uma para ter essa parte de ensaboar e a outra para limpar e depois para organizar, sabe? Então, assim, existem várias formas da gente aproveitar as coisas da rotina diária para a gente estimular o nosso pequeno, aproveitar, fazer sempre estímulo de fala e tirar das telas, né? Não tá lá nas telas, certo? Que tudo isso aqui é estratégia também de tirar das telas, e você está substituindo as telas por interação e por coisas de valor, que vão realmente fazer com que a criança aprenda. É o contínuo analógico, que ela vai fazer as comparações, né, por semelhanças, ela vai estar comparando e fixando, porque ela está ali vivenciando, certo? Está pegando, estimulando o tato, o olfato. Se for, às vezes a criança muito pequena leva para a boca, aí vê que o gosto é ruim, entende? Enfim, todos os outros estímulos, os outros sentidos, né, aí aguçados, certo? Aí, ó, no dia seguinte, coloque na mesa e escolha junto com a criança o que deve ser usado, né, que você comprou lá, ou que vocês lavaram, que guardaram, tá? E leve sempre para a linha do olhar, tá? Caso seja necessário, aí o que é que a sua criança apresenta de mais dificuldade para nomear, tá? E pergunta, e você vai ver que ela mesma vai começar a fazer isso, levar para a linha do olhar também. Prepare junto com a criança o alimento, o lanche. Se não dá para fazer isso no dia a dia, se programe para fazer, tá? Seja um multiplicador aí na sua casa, para que quem ficar com a criança, que não vai estar deixando ela na tela, saiba o que fazer. Que um simples lanche pode ser um momento de estimular, e que ali vai ser o quê? Uma meia hora, 20 minutos de preparo, ela vai ficar super interessada. Talvez ela até tenha seleção alimentar e ela nem queira comer, mas ela vai achar interessante participar. Fazer um prato diferente, com carinhas coloridas, usar verduras, cenouras, né? Às vezes a gente tem uma geladeira que é uma caixa surpresa gigante e gelada, e a gente não aproveita, sabe? E a criança ela tem a maior curiosidade para abrir geladeira, para olhar o que é que tem dentro, para pegar, né?
Às vezes um ovo, a gente nunca entrega um ovo ao filho para ele ter essa experiência, mas é riquíssima. E a gente vê, a gente dá muitas risadas. Tem criança que tem nojo de pegar, tem criança que enfia a mão mesmo, tá nem aí. Então, observa como é que vai ser a reação da tua criança. Cozinha o ovo, mostra que o ovo tem várias formas, mostra o ovo frito, mostra que o ovo vem da galinha. Então, olha só quantas, né, quanto a gente explora em algo só, tá? E que faz parte da natureza, tá? Tudo isso é importante, tudo isso são aspectos que você pode estar aí explorando e que muitas vezes você não está, né, tendo essa, não teve esse feeling, né, essa atenção para que poderia ser dessa forma, certo? O caderninho da fala, tá? Sempre anote as tentativas do seu pequeno. Se o seu pequeno não fala, anote aquilo que você sabe que ele está querendo dizer, chamando alguma coisa, mas que está ininteligível, ou seja, que está incompreensível. Ininteligível aqui está incompreensível, né? Mas aí você tenta anotar do jeito que você ouviu. Você coloca lá e coloca do lado. Acho que ele quis água. Acho que ele quis a bola. Acho que ele estava pedindo, acho que ele estava chamando o pai. Entende? É um diário da fala da criança. É muito importante. Porque se você vai fazendo todas essas mudanças no dia a dia, tirou da tela e vai fazer esses estímulos, com certeza a criança vai aparecer com novidade, gente. Não tem como não aparecer. Então, e se for aparecendo alguma coisa, mesmo que seja sutil na fala, você tem que estar com esse caderninho da fala por perto para você ir anotando. Não deixa a preguiça de lado. E todo mundo que ficar em casa fica naquela corresponsabilidade de fazer o mesmo, de anotar. Certo? Até aqui, ok? Ok. Ótimo, vamos lá. Aí eu coloco outras opções aqui, gente, ó, preparar junto o alimento, utilizar as frutas, os ovos, o pão, o bolo, a água morna, aí trabalha já os opostos, né? Por exemplo, um suco que está gelado, bota a mão no suco que está gelado, tudo isso na hora do café da manhã, ou na hora do almoço, ou na hora do jantar, né, que geralmente tem o leite gelado, enfim, não sei como é a tua rotina aí, mas você pode planejar para ter também, né? Então, e encostar no que está morno, no que está quente. Ai, ou então, eita, tá muito frio, tá muito gelado, sabe? E você já está trabalhando opostos aí. E além do que a temperatura, né? O toque, certo? E o gosto. Eita, na boca, olha, tá quente, tem que ter cuidado, não, vamos assoprar mais, para você não se queimar. Assopra, assopra. Sabe? Tudo isso é estímulo, certo? E também é importante que seja tudo diversificado, mas é importante que vocês tenham em mente que começar de pouquinho, com pouca diversidade, para você ter a certeza que a criança está conseguindo assimilar, e aí você vai aumentando, né? Você vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Aí isso vai motivando muito vocês, tá? E o importante é que a criança esteja observando auditivamente e visualmente, certo? Ó, preencher o caderno de experiência também, com cada novidade. Então, veja que não tem como ficar nas telas se for fazer tudo isso. Se tiver aí o papai, a irmã, a tia, né? Quem essa criança ficar, se for levar tudo isso para todos os dias, não tem tempo para tela, não, gente. Não tem tempo para tela. Certo? Mas aí não fica pesado. Por isso que eu digo, se fica só em cima de um, é um problema. Tá? Então, todos têm que se ajudar, certo? E se for deixar na escola, é falar na escola que a criança está passando por esse período de um reset, né, das telas, para ela poder melhorar no desempenho dela,
Então, não deixar a criança na TV ou no celular em canto nenhum, nem na escola, nem na casa da avó, certo? Precisa dessa rede de apoio. Mas eu sei que o ideal nem sempre é o real, e vai se tentando, e aos poucos também, às vezes a gente não consegue isso de forma imediata, né? Cada família tem suas dificuldades, suas particularidades, eu sei bem, mas a gente vai aos poucos tentando, e a gente vai, o que for de ganho, a gente vai dando vitória, certo? Mas, em geral, por experiência, quando a família começa a ver que aquilo que a Fono, Carol, está dizendo faz sentido, que está funcionando, aí começam a se motivar e aí as coisas vão acontecendo, tá? Ó, atividades que vão ampliar o vocabulário. Trabalhar com rima, com músicas com rimas, músicas com movimentos corporais, a narração de histórias indo do concreto para tornar mais interessante, né? Então, vai do mais concreto para o menos concreto. Eu até coloco aqui um carro de verdade que você pode estar mostrando na rua ou na garagem da sua casa, né? E entrar e ver, atentar a criança para ouvir o barulho do carro ou da moto, enfim, ou se não tem em casa, na rua, né? E aí, ter em miniatura esse objeto, né? O carro, o transporte, o helicóptero, o avião, fazer também em dobradura, né? E brincar com a criança em casa, seja um menino ou menina, tanto faz. E ter também, depois de tudo isso, é que vai para a imagem, certo? Então, a criança, ela é concreta, ela precisa pegar, tocar, certo? Sentir, vivenciar. E depois a gente vai indo para algo que é mais subjetivo, tá? Que aí o cérebrozinho dela vai entendendo de uma forma mais rápida, ele vai aprender melhor. Agora, se a gente começa da imagem para o concreto, é um processo que pode ser mais distante, certo? Talvez seja mais fácil se a criança já tiver esse conteúdo fixado, esse aprendizado fixado. Mas se ela tiver do início, não. Do início, então, a gente precisa começar do concreto, passando por essas outras etapas, até ir para a imagem, certo? E aí, gente, rimas, eu coloquei aqui, por exemplo, Adriana ama brincar com Ana. A gente faz isso porque fica mais musicalizado, chama a atenção da criança, né? Fabiana brinca com a banana. Então, ter Fabiana e ter lá a banana. E aí, Fabiana brinca com a banana, deixa eu ver. E aí, a banana, Fabiana com a banana. Como é que descasca a banana? Sabe? Então, veja que a gente está chamando a atenção para as palavras, né? E tá ao mesmo tempo com a criança e com a fruta, né? Que está ali rimando. Então, vocês inventem, brinquem de inventar rimas. Tem músicas com rimas também, como cai, cai, balão, aqui na minha mão. Né? A do sapo, o sapo não lava o pé, né? O do seu lobato também, que você vai trocando os animais, né? Então, você ter esses animais, ou ter alguns animais, ou você, quando se for, tiver a oportunidade de ir para um zoológico, né? E você realmente aproveitar ali os animais para você tornar aquilo, né, palpável e contribuir para fixar mais aquilo, tá? É muito show, tá? Músicas com movimentos corporais, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Que trabalha as partes do corpo e tá trabalhando também a habilidade motora grossa, tá? Então, tudo isso amplia vocabulário e isso trabalha esses movimentos mais amplos, que é o que antecede a fala, certo? Porque os movimentos mais amplos, eles antecedem os movimentos mais refinados, que são mais complexos, tem maior destreza, né, nos movimentos, são mais refinados, são mais difíceis.
da gente conseguir a perfeição ou a adequada, o movimento mais adequado, que são os sons da fala, né? Por isso que a criança, ela primeiro anda. A marcha é um movimento amplo, né? E requer um tempo, ela vai treinando, do mesmo jeito que precisa tudo isso acontecer antes para ela falar, e ela vai treinando a fala, vai trocando um som com o outro, né? Vai instalando o pã, o bã e o mã, depois vai tã e dã, né? E não diz o rã é o último, como em herói, né? Então, tudo isso ela vai passando por essas etapas, ela vai treinando, certo? A narração de histórias, tá? Antes de a gente ir para um livro com textos grandes, a gente precisa trazer a atenção da criança para o movimento corporal junto para a ciranda, né? Para a música, por exemplo, a história dos três porquinhos do Lobo Mau, e a gente se dá as mãos e canta, tá? E se a gente tiver os bonecos, os fantoches, então a gente dá o nome para cada um e vai contando a história. Aí depois a gente vai para a imagem simples, né? E vai tentando interagir com a criança e perguntando a ela: cadê o lobo mau? Os três porquinhos. Aproveita para estimular como é que o porco faz. Ou se essa criança já entender mais sobre a história, né? Pedir para que ela conte também, ou então mostre por meio de figuras, se você tiver as imagens como em quadrados, né, separadas, as cenas, para que ela monte a ordem das cenas. Isso é também demonstrar compreensão. Primeiro faz o quê? O que é que acontece primeiro, né, e depois, certo? Isso ela está demonstrando compreensão, é muito importante, tá? E para a fala surgir, ela precisa dessa compreensão antes, certo, gente? Trabalhar os opostos, tá? Assim, eu acho que eu já falei, tem muito mais coisas, mas essas, eu acho que são as coisas mais interessantes, assim, que vocês podem explorar nesses 30 dias com os seus pequenos, certo? 30 dias para frente, né? Porque, como eu falei no início, a gente ainda tem mais 30 dias de grupo para vocês praticarem, tirarem dúvidas, compartilharem os ganhos, né? Eu fazer esse acompanhamento ainda com vocês, tá? E aí, depois de tudo isso, a gente vem para a produção dos sons da fala, mas não acontece assim, não é mágica, é desenvolvimento. Então, pode ser que demore o processo, e cada criança é única, então cada uma tem o seu tempo, né? E porque teve suas dificuldades. Então, tem muitas coisas que elas precisam ainda organizar, aprender para poder chegar aqui, tá? Então, primeiro a gente brinca com os movimentos amplos, como eu falei para vocês, né? E aí, por exemplo, passar a massinha de uma mão para outra, né? Ou a bola, ou a slime, o smile aqui é slime, desculpa aí, corrijam aí. Brincar de amarelinha, ficar de um pé só, pôr a mão no chão, como eu já tinha falado, inclusive, brincar de origami, né? De dobraduras, brincar que isso vai trabalhando a coordenação manual dela, né? E ela vai tentando te imitar. Brincar da cadeira com música, e quando a música parar, né? Aí você tem colocado lá alguma atividade colada num papel, que pode ser em forma de imagem, ou pode ser algo escrito que você lê para a criança, como que pode ser qualquer coisa. Pular 2 vezes, pode ser assoprar e fazer bolinha de sabão, pode ser, enfim. E aí depois você vai retirando as cadeiras, né, e vai sobrando poucas, e você já está trabalhando aí atividades. Pode ser estalar a língua, né, pode ser fazer o som do carro, o som do cavalo, certo? Ou o som, tá? Pode ter alguns desafios, algumas atividades para a criança fazer, e você pode colar isso nas cadeiras, né? Como uma forma de estimular e ser muito divertido. É muito, muito, muito divertido, certo? Pode ser que sua criança não consiga fazer isso agora,
Mas você vai tentando fazer outras coisas e ela vai avançando até que você vai conseguir fazer, tá? Um segundo ponto, depois disso, né, que está bem consistente, bem consolidado, bem trabalhado, é você trabalhar com os sons onomatopeicos, ou seja, a bomba que faz pô, né, que explodiu, ou a bola da bolinha de sabão que você faz pô quando estoura, você mesmo estoura, vamos estourar, pô, certo? Pô, e para ela ver você fazendo isso, certo? O som do carro, brum, brum, o som do cavalo, como eu falei, o som do sino, né? Dling, dlong, tá? Que aí a gente trabalha com o som do D, né? Dling, dlong, ou ding, dong, certo? Que, no caso, eu coloquei o L, né? Mas aí, sem o L, fica mais fácil para a criança, né? Só colocando a vogal. Para aquela que está aprendendo ainda, né? Que não fala. Ding-dong, certo? O som do vento, tá? Que a gente usa até para trabalhar o som do F na boquinha, como por exemplo, é diferente do som do avião, que é o mesmo ponto em modo articulatório, mas só que ele vibra, né, ó. E se você botar a mãozinha aqui, você vai sentir essa vibração. Enquanto que no som do F você não sente, ó. Então, o som do vento, da nuvem, a nuvem soprando, certo? E o som do avião, né? E você pode fazer o movimento do avião e brincar dentro de casa. Pega a mãozinha da tua criança e bota aqui para ela sentir, né? E você vai e bota a sua mão nela para ver se ela se estimula a fazer. Você pode usar o espelho também para ter esse feedback, certo? E por aí vai com os demais sons, né? O rau do leão, miau pro gato, uau pro lobo, né? A vaca que faz mon. E aí na vaca a gente pode começar apenas com um, um e, e depois em uma até fazer um mon, certo? Então tem várias formas aí da gente conseguir puxar os sons, né, da criança. E aí, gente, eu preciso que vocês me digam qual é a dificuldade da criança de vocês, né? Porque para ser mais personalizado, senão fica muito cansativo. Então, eu preciso saber qual é a dificuldade. Então, como eu falei do som do m, né? Do p, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, uma franjinha que você pode fazer de um papel de ofício, as crianças adoram. E você tem que fazer isso aqui, ó, tá? E aí você pode começar com o sopro, né? Com o sopro na bolinha de sabão, tá? Aí é um passo anterior, do mais simples para o mais complexo, né? Então, ó, a criança conseguir fazer isso, certo? Ela já está sinalizando que vai conseguir. Peraí. Ixi, tá minha bolinha de sabão. Não, peraí, Carol. Consegui bem pouquinho aqui, ó. Pou! Aproveitando aqui para mostrar bem para vocês. E aí, depois, né, que ela tá conseguindo tirar esse azinho da boca, tá conseguindo botar para fora, que pra gente é fácil, né? Mas para a criança que tá aprendendo e que nunca fez isso, tá? Não é não. Então é complexo. Então ela tem que ter um passo a passo. Aí depois conseguir fazer isso, certo? E isso. Então veja que aí a gente tem vários passos, né? Que são estratégias de a gente conseguir essa produção desses sons, tá? Como também o pá, 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 né? Para a produção do pã, ter a foto do pai, né? A gente colocar EVA em círculos coloridos numa folha, numa cartolina, certo? E fazer o pá, 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 né? A gente pode colocar o pé também e colocar um pé até em cima desse EVA desenhado em círculo, no emborrachado, e colocar pés,
pezinhos coloridos diferentes, fazer pé, 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 e associar com a parte do corpo também, certo? Tudo isso a gente vai tentando potencializar os estímulos, ser de forma intensiva, certo? E aí me falaram também do R, né? Que eu vou aqui para o final. E aí eu preciso saber, não sei qual foi a mãe que quis essa dúvida, o R, esse som do R, eu vou até passar alguns estímulos, mas se sua criança não fala nenhum desses aqui anteriores, não é para pensar nele ainda, porque ela precisa de outros estímulos, tá? E se você me falar, eu posso gravar um videozinho, passar um áudio com orientações e mandar lá para o grupo, né? Nosso canal de comunicação, hoje é a nossa última aula, mas a gente ainda vai ficar 30 dias aí nesse acompanhamento e me aproveitem, né? Para que a gente possa dar continuidade e vocês, né, conseguirem evoluir com seus pequenos, certo? E aí, qual desses sons, né, o seu pequeno fala em todas as palavras? Ou seja, todas as palavrinhas que ele fala, se ele diz mã, o pã e o bã, tá ok, a gente pode avançar para estimular os outros sons, certo? E assim sucessivamente. Mas se, por exemplo, ele não fala nem o cã, nem o gã, nem o nhã, e aí você já quer aprender o xã e o jã, tá? Não é que a gente não possa estimular. Só se a gente tiver com um objetivo, isso geralmente é para fono, não é para vocês. A gente dá outros sons mais distantes que a gente vê que ele tem facilidade, mas pensando em de repente surgir outros, dele generalizar o que a gente chama, tá? Mas não é o caso das famílias estarem estimulando em casa, certo? Porque aí é um olhar clínico, né, diferente. O estímulo de vocês em casa tem que ser realmente nesse sentido, vocês observarem se a criança está falando todos esses sons ou se não está, para que comece a produzir esses sons, né, e assim sucessivamente. Primeiro esses, depois esses, e pode ser que ela mesma comece a apresentar outros sons. Só que ela vai estar apresentando de forma desorganizada, certo? Mas vamos aqui, estamos aqui ao final, né? Aí eu coloquei só uns exemplos, né? Aqui do tã e do dã, dos sons, que eles têm o mesmo ponto articulatório, ó. A linguinha encosta aqui atrás dos dentes, né, da parte de cima. Um vibra e o outro não. Então é fácil de confundir. E por isso que a gente tem algumas estratégias, como no pã, no ban e no man. Mostrei aqui para vocês, com a franjinha, com a bola de sabão, com sopro. E aí eu preciso saber de vocês, que vocês me deem esse feedback, certo? Para que eu possa preparar algo mais personalizado para os pequenos de vocês. Porque senão não adianta, vocês não são fonos, eu não vou passar tudo isso aqui para vocês. É uma construção, aos poucos, é diante da necessidade dos seus pequenos. Aí outro exemplo que eu botei aqui, né, do cã e do gã, certo? Que é o mesmo ponto articulatório, são todos lá atrás, né? E aí eu dou dois estímulos que a gente pode fazer para ir treinando essa língua, né? Que para esse ponto articulatório para o cã e gã é gargarejar, a criança fortalecer e perceber essa região, tá? Então, isso deve ser feito só com água, né? E você coloca a água na boca. Fica essas bolinhas aqui, a criança vai querer fazer. Então, toda vez até que você for escovar os dentes, ou que você estiver brincando com ela, estiver no momento de água, e se você fizer isso, você está dando um modelo, então você vai estar estimulando ela a fazer. E aí você já está treinando indiretamente essa região para que ela instale lá na frente esse som do cã e do gã. Como também estirar a língua e levar ela lá para trás, bem lá para trás. Certo? Que a gente faz c, g. E um vibra e o outro não vibra, certo? Mas, assim, aí eu preciso do retorno de vocês, certo? Para a gente dar continuidade a essas explicações, como da necessidade para os demais sons. Que tudo vai ter estratégia. Aí sempre a gente tem uma imagem para associar, para estimular a criança a fazer. Por exemplo, esse som, né? É a galinha que faz cocó.
O bebezinho que faz o gugu, né? Gugu, 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 certo? Então, para incentivar, isso é lúdico, né? Para a gente estar sempre incentivando a criança. E aí, né? Me responda lá no grupo, tá? E você também, Gerlene, me diga aí quais sons seu pequeno está falando e quais ele não está. Ou não está dizendo nenhum som. Se você quiser, pode falar. Ela só faz só estimular. Hum. Mas não imita outros, não. E muito assim, quando ela. A gente sabe que ela quer falar alguma coisa, ela mexe muito os lábios. Hum. Sabe? Só mexendo. Não faz sonzinho Pronto. nenhum. Então, você tem que estimular tudo aquilo que a gente falou lá atrás. Construir esse cerebrozinho na parte da linguagem compreensiva dela. Certo? Mas, quando ela tiver essa intenção, dá o modelo. Não deixa de aproveitar, não. Certo? Faz bastante. E quando ela percebe, gosta de colocar a mão. Ótimo. Papá, ela bota, mamãe, ela bota. Ela, como se diz, sempre lembra de como foi feito. Mas não é mim. Só Pronto. se quisesse conversar, só mexe nos lábios. Mas é um processo. Vai bombardeando de estímulo. É assim, o mais difícil aqui é a terapeuta dela, ela não tem habilitação para implante. Então eu vejo que eu vou para terapia. Incentivo, eu sempre vou, toda semana eu vou. Só que não vejo efeito. Eu até levei o material que você tinha me passado, eu imprimi, levei para ela. Tem uma cobrinha, tem o lampião, né? Os sonzinhos do cachorro. Ela começou a trabalhar esse material. Ela vem na terceira semana mostrando a Fabiana o mesmo material. Aí você mostrou também da bolinha de sabão. Tirei print, mostrei a ela. Ela fez também, porque assim tá sendo dessa maneira. Como ela não tem a habilitação ainda, também nunca trabalhou com nenhuma criança implantada, se torna mais difícil. É um processo. Mas vai desse jeito. O importante é que ela não pare. Né? Pronto. O que eu for lembrando que eu puder, eu vou compartilhando com você. Viu? Vamos continuar. Nas vogais, o visual das vogais, ela sempre consegue. E como ela está também em Libras, ela já conhece quase todo o alfabeto em Libras. Ótimo. Ela consegue fazer. Aí mesmo eu peço, sabe, para abrir, eu digo muito à professora, tem que falar olhando para ela e sempre falando mesmo. Porque Libras é só sinal. É. Porque ela não fica acostumada só no sinal e não vem nada. Um pouquinho que a gente já conseguiu com a voz, ela também não tem. Ô, Gerlene, mas me diga uma coisa. Quando você pede a ela só auditivamente, tá com barulho aí, eu não sei o que é isso. Ai, minha menina. Tem como se fosse ventilador. Espera aí. Melhorou um pouco, mas é a ventania também. Ah, tá. Acho que eu... Sim, lembrei. Quando você pergunta a ela, para ela mostrar a você só auditivamente, cadê o A? Ela aponta? É a única Então, letra que ela aponta. O mas A, aí, quando a gente abre o A, ela sabe o que é. sim, mas só auditivamente, sem você dar esse modelo. Por exemplo, se você... deixa eu pegar aqui. Se você colocar um papel na frente da sua boca e pedir, cadê o A? Mostra o A para a mamãe. Não, eu nunca fiz assim, não. Pois faça. Viu? Eu vou pegar um arquivo que eu tenho das vogais e das boquinhas
Porque como ela tem esse visual, você vai aproveitar, mas você vai testar com ela colocando papel, certo? Não fiz assim, não. É só o auditivo que você vai estar estimulando. Você pode fazer a técnica sanduíche, como eu falei. No caso dela, você começa fazendo isso e espera. Espera. Se ela não conseguir, aí você tira e você fala, aí dá o modelo na boca. Aí ela vai acertar, né? Você sabe. Ela vai conseguir reconhecer, apontar ou pegar para você. Mas aí depois você vai e faz de novo. Cobre de novo a boca. Entende a técnica sanduíche? Começa com auditivo, dá um visual e fecha com auditivo. E depois que isso tiver ok com A, você vai para o U. Porque é mais fácil dela perceber a diferença. O A pro U. O E e o I, eles são os mais difíceis. Então, é A e U, depois é o O. Aí depois depois o I, depois o E. O E ainda é o mais difícil. Certo? Pronto, então pega bem essa dica, vai ficar aqui gravado para você assistir, né? Depois e tirar suas dúvidas. Eu vou ver se eu consigo já localizar aqui as vogais para já mandar para você lá no grupo. Pronto. Nada. Vamos terminar aqui, então, nossa aula. Eu vou só dar alguns estímulos que vocês podem fazer aí com o som do R. Não sei se tem alguma mãe que a criança já está bem desenvolvida e só não está conseguindo reproduzir esse som, né? Porque só nessa situação, certo? Se for uma criança que esteja com muita falta de outros sons, como tem lá o quadro, né, de sons, dá uma olhadinha lá, não é para pensar nisso, certo? Agora. Mas, enfim, o som do R, que é diferente do R, quando a gente faz assim, rato, é a parte posterior da língua, gente, lá atrás. Certo? E esse som do R é totalmente diferente. É a linguinha aqui, como T, D e L, né? T de tatu, D de dado, e L de leão, de lá, né? Então, é esse mesmo localzinho, mais ou menos. Só que a língua, ela precisa, por isso que a criança precisa falar todos esses outros sons para poder dizer esse. E ainda mais, essa língua precisa estar bem trabalhada, porque, em geral, uma criança que está na chupeta vai ter essa língua flácida. Então, a gente, para poder fazer esse exercício, antes de trabalhar o som em si, precisa trabalhar essa língua. Fazer com que a criança faça isso aqui. E a gente pode colocar um chocolatinho, melecar com pirulito, caso a criança não tenha nenhum problema com açúcar e possa receber, né, açúcar, já tenha mais de 2 anos, tá? Enfim, algo que ela perceba o local, sabe? Que é para essa língua tocar lá. E aí tem outras formas que a gente faz, mas aí só clínicas, mas que vocês podem já estar ajudando nessa criança a desenvolver esse som, certo? A chupeta, ela torna a língua flácida, né? E aí muitas crianças ficam com esse atraso aí, como em outros sons também, e enfim. Então, os primeiros aí que a gente tem que trabalhar é isso, tá? Esse localzinho, esse ponto, como também fazer primeiro t, depois d, de dado, né? Depois l, e aí a gente junta. E tem que fazer isso bem explicado e rápido. Mas claro que a gente vai com o que a criança consegue fazer bem e depois é que vai aumentando a complexidade. Então, t, d, l,
Começou primeiro com o tã isolado, depois o dã, depois o lã, depois a gente junta bem devagar. Contanto, não é a quantidade, é a qualidade do som que tem que você ouvir. Tã, dã, lã. E aí, conforme ela vai conseguindo fazer isso direitinho, a gente vai acelerando, porque o rrr, a gente vibra, né? Ó, rrr. Então, tadalã, 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 certo? Até chegar nessa velocidade. E aí eu gosto muito de brincar com o origami, que a gente tem. Eita, eu devia ter separado ele. Mas eu posso colocar para vocês depois, eu tenho até isso no Instagram. Eu compartilho lá amanhã, no grupo. E que aí eu coloco algumas tarefinhas dentro, e às vezes eu mesclo com movimentos corporais amplos, fica num pé só, dá 2 pulinhos, enfim, coloco coisas que eu sei que não é tão fácil, mas também não é tão difícil que a criança não consegue realizar, sabe? Coisas que são possíveis para ela conseguir, mas também que seja um desafio para ela, que ela se motive, porque, e é engraçado, né? Fazer o som, imitar o macaco, alguma coisa assim, mas nesse meio eu coloco esses exercícios, sabe? Fazer o tã, 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 e na frente do espelho ficar 10 vezes, certo? Aí, se a criança já está bem nesses exercícios, aí eu começo a tentar e ela produzir um ventinho, certo? Com a linguinha lá em cima. E assim a gente vai. E aí eu preciso que você me dê esse feedback para eu poder avançar melhor, né? Certo? Mas tem coisas que são realmente só na clínica, mas tem essas outras orientações que já são muitas, né? Para ajudar você aí em casa a fazer. Tá certo? E por aqui a gente termina, né? Foram 2 horas realmente essa última aula, a gente completou aqui as 4 horas de curso, tá? Eu vou enviar os certificados para vocês em até 15 dias. Se o e-mail tiver certinho, vocês vão receber por e-mail. Parabéns, é a primeira turma aí que está sendo formada, né? É, nesse uso das telas, entendendo a parte teórica, um pouquinho da parte prática, como, né, fazer para diminuir, para amenizar, e também como é, tentar recuperar o tempo perdido aí com seus pequenos, certo? Entre outras várias estratégias e possibilidades quando a gente junta aí não só a questão das telas, como outras deficiências, como é o caso aqui, né, Gerlene, de Fabiana, né? E aí você juntar tudo isso e dar um avanço aí no seu pequeno em casa. E a hora é essa, gente, porque a primeira infância, do 0 aos 3 anos, né, o bebê ele faz 1 milhão de conexões nervosas por segundo. Então, essa é a fase da gente aproveitar. Essa fase não volta mais. Então, realizem também atividades que não sejam tão fáceis, mas que também que não sejam tão difíceis ao ponto do seu pequeno não conseguir realizar. Ok? Obrigada a você, minha flor. Que Deus abençoe. Vamos aí, ainda temos 30 dias no grupo para vocês aproveitarem as atividades, fazerem, colocarem em prática. A aula anterior, né, para me darem feedback também, com o caderninho da fala, o caderno de experiências e tudo mais que eu falei aqui, as dúvidas, certo? Então, aí eu aqui agradeço, eu estou muito feliz e vamos juntas aí para avançar os nossos pequenos e que o futuro deles seja um futuro mais saudável, né? Para esse cérebrozinho deles, tá bom? Então, eu vou dando um tchau, um beijo gigante em todos vocês. Os que estão aqui, que passaram por aqui, e os que vão assistir depois. Então, tchau, fiquem com Deus. Parar aqui. Parar a gravação.